Olá pessoal, eu sou a Rose e eu estou aqui para compartilhar com você um princípio do reino de Deus que pode transformar a sua vida. Se você é filho de Deus, então esse pão é seu. O primeiro princípio, ele se baseia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Esse versículo, ele fala da criação. E ele fala do momento em que Deus ele criou todas as coisas e então logo em seguida deu uma parte dessa criação a Adão e Eva. E essa parte se chamava Jardim do Éden. E quando ele deu essa parte, ele incumbiu o homem, né, o ser humano, de cultivar, ou seja, cuidar e guardar. Nós precisamos entender que aquilo que nós temos não é nosso. Então, o primeiro princípio é que você é administrador de Deus. Deus criou todas as coisas. E Ele colocou em suas mãos os recursos deste mundo, uma parte dos recursos desse mundo, e Ele espera de você, basicamente, algumas coisas. Primeiro, que você administre de tal forma que possa cuidar para que não só você, mas todas as pessoas à sua volta sejam beneficiados. Adão, ele cuidava porque os animais dependiam do jardim, porque a natureza em si dependia do cuidado e porque a própria Eva e ele mesmo precisava desse cuidado. Então nós precisamos entender que os nossos recursos, eles estão diretamente ligados a outras pessoas. Então eu preciso cuidar da melhor forma possível. Eu não posso olhar para o meu recurso como se ele fosse só meu. Eu preciso olhar para esse recurso como se eu pudesse, ele está diretamente ligado ao benefício também de outras pessoas. Outra coisa interessante é que Deus ele deu a ordem para que Adão ele guardasse o jardim, ou seja, havia ameaça. Outra dica, existe ameaça no seu recurso e você está aqui provavelmente por isso, porque você entendeu essa ameaça. Então o Senhor ele deseja que nós observemos essas ameaças e trabalhemos para que essa ameaça não atrapalhe, sabe, a boa administração desses recursos. E eu tenho algumas dicas para você. A primeira dica, ela é analise. Analise como você tem administrado a sua vida financeira até aqui. Pegue um papel e caneta e escreva quais são as contas que você tem pagado, quais são os bens que você tem adquirido. Principalmente, coloque no papel tudo que você gasta mensalmente, principalmente aquelas dívidas que são todos os meses iguais, chamam de gastos fixos, despesas fixas. E olhe para elas, analise-as, coloque no papel as pequenas e grandes, os pequenos e grandes gastos. E depois disso, então, depois que você analisar aquilo, você vai poder, então, pensar, controlar esses gastos. E olhar e ver se cada um deles tem tanta necessidade assim para você e para sua família. Porque se esse gasto ele não é tão importante, ele está impedindo que você receba outros benefícios, que a tua família receba outros benefícios, então você tem que tirá-lo. Você tem que evitar pequenos gastos, evitar incluir gastos que destine parte dos recursos a coisas que não são tão importantes. Então, priorize o que é importante. Muitas vezes nós acabamos fazendo gastos pequenos que podem atrapalhar o controle das nossas finanças. E o controle, que é a segunda dica, é justamente priorizar o que é mais importante e dizer não pro limite. Quando chegar no limite, você tem que dizer não para os próximos gastos.
Você tem que aprender a dizer não. Isso é controlar. Outra coisa importante é tentar vincular os seus gastos com os propósitos de Deus. Porque muitas vezes nós gastamos deliberadamente e esquecemos que tem que haver um propósito, entende? Tudo que você compra, tente vincular com o propósito. Outra dica também é consagre a Deus. Consagre a Deus o seu celular. Consagre a Deus a sua televisão. Parece bobagem, mas consagre a Deus tudo que você tem. Entregue a Deus e diga: Deus, abençoa, que isso aqui seja uma bênção dentro da minha casa. Que isso funcione muito bem, que dure muitos anos. Sabe, eu costumo fazer isso na minha casa e realmente eu sou prova viva de que é uma maravilha. Tudo que eu tenho na minha casa não estraga. Eu troco porque eu simplesmente quero trocar e dou para outra pessoa. Deus é maravilhoso, então procure consagrar a Deus tudo que você tem. Tudo. Uma coisa também que é de suma importância é entendermos que nossos recursos, eles devem estar diretamente ligados, né, ao reino de Deus. Eu preciso devolver aquilo que é de Deus. Então, se eu estiver enrolado em dívidas de tal forma que eu não estou conseguindo devolver o que é de Deus, então eu estou roubando a Deus. Né? E muitas vezes nós nos preocupamos muito com nossas contas do dia a dia, água, luz, telefone, aluguel, e nós não nos preocupamos com a questão espiritual, que é devolver aquilo que é Deus, que é de Deus. Quando nós roubamos a Deus, nós corremos sérios riscos no mundo espiritual. Nós abrimos portas que não deveríamos abrir no mundo espiritual, que vai nos trazer consequências sérias. Então, devolva o que é de Deus. Os seus dízimos, as suas ofertas, seja grato a Deus. Uma coisa importante também, para finalizar, alinhe todos os seus sonhos, todos os seus objetivos com os propósitos de Deus. Pense assim, você ainda não tem, mas Deus pode te dar. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Bem, mas o que você vai fazer com tudo isso? Então procure alinhar os seus sonhos e dizer: Deus, eu quero receber isso, eu quero ganhar isso, porque eu preciso, por exemplo, ter mais condições de ajudar a tua casa, ou ter mais tempo, eu preciso trabalhar num lugar mais tranquilo para ter mais tempo para fazer a tua obra, ou qualquer outro bem que você possa, um bem que você sonha em ter, vincule isso aos propósitos do reino de Deus. Por exemplo, eu quero ter uma casa maior, porque eu quero fazer cultos na minha casa. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus vai te abençoar e vai colocar um pedacinho a mais nas suas mãos das bênçãos que Ele tem para você. Né? E é isso. Eu gostaria muito que você, se você achou que esse conteúdo é importante, eu gostaria muito que você, então, curtisse e compartilhasse, principalmente porque se isso serviu para você, servirá para outras pessoas, e principalmente, se inscreva. Se você é filha de Deus, esse pão é para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.